Olá, eu sou o Guto Alves e estamos aqui em mais um episódio de O Microfone é Seu. Hoje, o nosso convidado é uma das referências quando o assunto é a cultura dos bate-bolas no Rio de Janeiro. Vamos conhecer a história de Ricardinho do Pânico, conversar sobre a tradição, carnaval, bastidores e entender por que essa manifestação cultural desperta tanta paixão e, ao mesmo tempo, ainda enfrenta tantos preconceitos. Ricardinho, seja muito bem-vindo ao O Microfone é Seu e como o próprio nome diz, hoje o microfone é todo seu. Seja muito Ô, bem-vindo. Glória, eu que agradeço a você pela oportunidade, de estar aqui e poder falar um pouco dessa cultura emblemática, né, essa cultura urbana, que é o bate-bola, do nosso Rio de Janeiro, né. Então, o que que acontece? A minha identificação com o bate-bola começa em 1978. Eu, Já quando criança, morador de Rocha Miranda, e foi onde eu vi, a primeira vez, o bate-bola. Né, aquela figura que para mim eu tenho como uma entidade, né, de 2 cores, com uma capa, uma bexiga de boi na mão, batendo aquela máscara de caveira que tem as máscaras têm os significados e seus nomes, né, no caso era uma quilingue que eu lembro. E naquela época, nós tínhamos aquele hábitos de comprar pão na padaria, e época boa. época boa. E o pai mandava e não tinha aquele negócio: "Eu vou ter que um pouco", não, é naquela hora. E nessa época do carnaval, era triste, porque o miserável, ele ficava na esquina da padaria. O miserável que eu falo é o bate-bola, esperando, cara, alguém para ele dar aquela bexigada, que era a identidade do bate-bola, era pregar essa peça nas pessoas, mas dar aquela bolada que era a marca deles, como se fosse um carimbo. Então nós íamos, né, com muito cuidado, né, com medo também bastante, e ele com aquela bexiga de boi, cara, o boi eu acho que é coisa de Deus, mas a bexiga quando tiraram do boi, acho que é coisa do chifrudinho, cara, que aquele troço dói, meu irmão. Aquilo ali não é brincadeira não. Eu Então confesso, desculpa te cortar um bocado, mas eu sempre corria porque eu nunca paguei para ver a dor dessa. mas ainda teve um condenado que além de tirar aquela bexiga dali e tratar ela, ainda teve a ideia que diz eles que foi genial de passar aquilo na areia ou no sal grosso. Tu lembra Tá disso? brincando. Meu amigo, passava o carnaval, tu ia pra escola e tava com aquela tatuagem daquela bexiga aqui, ó, carimbada nas costas. É coisa boa. Então, quer dizer, e era uma época também de muita dificuldade, né. Nem todo mundo tinha uma grana para poder fazer uma fantasia. Então, eu tive 2 negras maravilhosas na minha vida, minha falecida mãe e minha falecida tia, né. Dilma, minha mãe, Anita, minha tia. E como minha tia era costureira e minha mãe, ela era, naquela época, podemos chamar de aderecista, tiveram a ideia de ir a Madureira, que na época chamava-se fazenda, né, o cetim chamava-se fazenda, né, Eu os não tecidos, sabia. é, fazenda. Uhum. Hoje em dia se fala: "Vou comprar uma fazenda para fazer alguma coisa", pensar que eu tô milionário, né. É. Então, quer dizer, e foram lá, compraram o cetim para poder fazer a fantasia para mim e meu irmão. Foi dali que nós despertamos o amor e o carinho pela cultura, né, do bate-bola, sem estar inteirado realmente no assunto. Conforme o crescimento, eu fui morar aonde moro hoje, já há 40 anos, 40 anos, lá na comunidade do Muquiça, em Deodoro. Quando eu cheguei lá, já com meus 16 anos, eu percebi que a cultura lá era riquíssima. Muita gente
fazia bate-bola. Muita gente tinha o carinho pelaquela cultura, né, que era de bordar, né, ou de trabalhar com um glitter, na época era muito mais purpurina. Eu falei: "Caraca, eu tô no lugar certo". Mas eu quis saber mais, o porquê do bate-bola, como o bate-bola, por que o nome bate-bola. E eu fui descobrindo através de pessoas, né, cultas, que também gostavam, né, e com mais idade do que eu na época, conversando comigo, que numa época de colonização, aonde imigrantes italianos, alemães, portugueses, vieram para o Brasil na década de 30 e, por coincidência, alguns foram para Santa Cruz, trabalhar no hangar do Zeppelin, e outros foram para São Paulo, trabalhar na Via Férrea, onde seria construída uma plataforma também chamada Santa Cruz. Uhum. Só que o povo, no caso em São Paulo, na cidade de Leme, interior de São Paulo, fizeram um abaixo-assinado para que essa plataforma fosse para Leme, próximo à fazenda Criciúmal, onde era Dom Escravocrata, Sim. Barão de Queiroz. E ele, no momento de descanso, digamos assim, dos seus supostos funcionários, ele observava que eles tinham o hábito de customizar máscara de papel machê. Olha que interessante. E ele teve a grande ideia de promover um concurso de máscara dentro da fazenda. Esse mal que existe até hoje, até a data de hoje existe esse concurso. No hangar, vindo para o Rio de Janeiro, no hangar do Zeppelin, já próximo ao matadouro que tinha em Santa Cruz, os operários, eles quando não se dava por satisfeito com com Sim. salário, com alguma coisa, em países europeus já tinha, assim, o hábito de inflar bexigas e fazer uma manifestação pacífica, batendo uma na outra. Hum. Ali eles juntaram o útil ao agradável, o hangar do Zeppelin aqui, o matadouro do outro lado, então eles tinham esse hábito. Só que eles tampavam o rosto. Uhum. O carioca, né, muito sacana, Sim. em vez de bater a bexiga uma na outra, começou a bater No aquilo no chão, chão. aonde vem o bate-bola, Ó. entendeu? O Clóvis, bate-bola, Clóvis, é a mesma coisa, né. Sim, e desculpa interromper, mas, eu ia chegar justamente nisso, né, porque muitos chamam de bate-bola, mas como muitos também chamam de cloves, né. Antes de continuar, só quero convidar todo mundo que está nos assistindo agora para poder se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, @o microfone é seu ponto podcast, e se você, assim como eu, está amando ouvir sobre os bate-bolas, então compartilha para todo mundo que você conhece. Vai Vamos lá vo rapaziada, dá essa moral ao Ricardinho, né, acho que eu mereço. Ricardinho do Pânico, e eu vou querer saber por que Ricardinho do Pânico, mas conclua Sim. essa diferença entre bate-bolas, cloves, que é uma dúvida que eu sempre tive. Foi um erro de pronúncia de um radialista da Rádio Nacional na época. O que que aconteceu? Ele, próximo ao trabalho, né, eles se deparou com alguns cloves, Uhum. né, que na verdade não era cloves, era claw, Ah, que no arcaico, no inglês arcaico, era clod, claro. que também o Sim, mesmo significado, sim. palhaço. Ele chegou na rádio, falou pra mim: "Pô, tu não sabe dar maior". "Ô cara, o que que foi cara? Tá nervoso?".
me deparei com uns 8 Clóvis ali embaixo, rapaz, pensei que eu ia entrar na porrada. Eu: "Caramba, Clóvis? O que que é Clóvis?" "Mas o que que foi?" "Os Clóvis, cara, os Clóvis", mas não era, eram os palhaços, os Klaus. Então, foi aderida E a palavra Clóvis e inserida nos bate-bolas. escolas. E agora, um pouco do que você já trouxe com uma dúvida que eu sempre tive, todo quer dizer, eu não vou talvez não generalizar, mas colocar como maioria, né, que a maioria das pessoas, se não todo mundo, sempre teve aquele não sei, hoje eu não sei se eu falo medo ou se eu falo respeito, né, pelos mais eu, por exemplo, eu tinha medo, porque colocaram uma cultura nos bate-bolas de que eu só sei que quando falava bate-bola, eu corria para dentro, né, para poder passar e tudo mais. De repente veio, eu estou usando cultura, mas não é exatamente o que eu quero dizer. Com relação ao que você falou das pessoas que ficavam à beira das padarias e tudo mais, e quando ia alguém comprar, eles batiam essas bolas ou tem algum outro significado? Ou desse porque assim, a lembrança que eu tenho de bate-bola. Depois não, que eu fui acostumando, né, de ver, eu até tinha aquela curiosidade doido para chegar ao carnaval por causa dos bate-bolas. Mas durante a minha infância até o comecinho, eu também tinha uma referência de medo dos bate-bolas, né. É de onde que surgiu essa cultura ou isso seria uma novidade para você em relação a isso, para as crianças? Não, você está certo, porque nessa época, né, digamos aí na década de 70, final de 70, né, os bate-bolas, a missão dos bate-bolas era essa mesmo, Assustar. era assustar, era pregar aquela peça, Sim, não mostrar sua identidade. Os bate-bolas ficavam com suas máscaras durante os 4, 5 dias do carnaval. Porém, eu lembro, nitidamente que 2 semanas antes do carnaval, os bate-bolas já mostravam sua aparições nas ruas, né, e isso. tudo mais. Quando a gente parte para esse final de 70 que eu tô te falando, e a gente entra, vai ingressando em 80, começa a surgir os grupos. Aquele bate-bola de banda que era um macacão é transformado em saia, saias lisas, saias rodadas, né, muito pano, menos pano, né, dependendo do bairro, cada bairro tem uma cultura, né, do bate-bola, que é o bate-bola rodado, que são os bate-bolas de Santa Cruz, Paciência, Campo Grande. Tem os bate-bolas, aramados, que são os bate-bolas já descendo de Campo Grande, já indo pra faixa de Realengo, Sim, eh Sulacap, Padre Padre Miguel, Miguel. aquelas regiões ali, Bangu, né, que eles chamam de elevado, porque eles realmente têm uns arames aonde eles botam todas aqueles adereços, né, em volta dos roupões, né, fora o bolero. Sim, E falando de zona oeste, né, uma parte de zona norte misturada com a da oeste misturada com zona norte, e a zona norte em si, começaram a surgir os bate-bolas com sombrinhas, com adereços na mão que eram os leques, os bichos de pelúcia, e os bate-bolas listrado em pé ou rodado com suas bolas e bandeiras, entende? E hoje, né, vem essa evolução. Que você vê bate-bolas com corte, recorte, com apliques, com galões, com predarias, né, e a gente remete muito à África, aonde a gente já vem para a entidade o egungun, uhum, né, tu vê aquelas roupas dos egunguns sim, e você tem essa aliança, você vê que tem uma aliança ali. Então é uma coisa espiritual, eu tenho isso comigo, o bate-bola para mim é uma coisa espiritual. sim, Tem uma certa espiritualidade. Tanto que quando você o veste,
ao descer a máscara, você se torna outra pessoa, entendeu? Você o cara que é velho vira criança, sabe, o outro fica mais agressivo, depende muito da reação de como, vai ser a seita, a veste da máscara em cada ser humano. Talvez como no teatro, né, que muitos atores, por exemplo, eu já fiz teatro, né, não profissional, mas já fiz várias peças, vários teatros, e uma coisa que todo mundo fala, e eu que já pertenci, é realmente, durante a gente no ensaio, na preparação, eu mesmo já falei: "Gente, como que eu vou dar conta, aquilo mais". Errava muito nos ensaios, mas pisou no palco, era realmente como se uma entidade baixasse que, tipo assim, não tinha vergonha, não tinha esquecimento de ter, aquilo fluía. Então, assim, eu tô entendendo também que acontece com os bate-bolas. Acontece, acontece. E, como se não bastasse, voltando lá para minha padaria, né, e tomei aquela bolada, mas no dia seguinte tinha que comprar pão de novo. Aquele miserável que vinha ele mais 2, ele já trazia uma falange. Aí já vinha o bate-bola, já vinha o carrasco, lembra? Já vinha o Sim. morcego, já Uhum. vinha a caveira e o Pai João, né. Você se via naquele meio ali, né, do carrasco, do morcego, do Pai João. O interessante da caveira é que a caveira ela vinha com um caixãozinho na mão, com um sininho, tocando um sininho te pedindo uma moeda, Aham. né, para poder inteirar a cerveja, né. Uhum. Dizem que os Pais Joãos, eles foram criados por mulheres, Uhum. que fazia já naquela época um certo manifesto que elas vestiam o blusão de manga comprida, calça jeans, gravata, já do descaso e do preconceito salarial para com elas. Eu lembro que tinha o carnaval de Madureira, onde se via muito Paz João, tinha os blocos das piranha, que era os sábados. Ninguém Sim. perdia o bloco das piranhas sábado em Madureira, era uma tradição. E quando entrava esses Pais João, que não eram pouco, o couro comia. Era uma doi Tudo isso que eu estou lhe dizendo foram coisas que eu vivenciei ali, né, porque na época o meu pai, ele era ambulante, ele era vendedor de picolé. Ele vendia aqueles picolés da Iupa, na esquina ali da Edgar Lembro. Romero, perto do Império Serrano, e eu trabalhava com ele. Então eu via isso, sabe, eu via essas coisas. E agora conta para mim e para quem está nos assistindo, como que nasceu Pânico, Ricardinho do Pânico? Pânico é o nome de um grupo de bate-bola. E ele vem ser, se vocês prestarem atenção, Pânico com K. Antes de mim, Sim. existia uma rapaziada que criaram o Pânico, com K. O Pânico foi criado em agosto de 1990. Em 91, foi apresentado às ruas. E eles gostavam de uma banda que era um cover de algumas bandas americanas, que é essa banda de São Paulo, que o nome da banda era Pânico, e era Pânico com K. Com K. Essa época, na década de 90, eu saía na turma das bruxas na fazenda Botafogo. Tinha uma turma de bruxas lá e eu fazia parte desse grupo. Já morando em Deodoro, lá na favela do Muquiço. Aham. Quando chegou 96, eu conheci um cara que hoje é meu amicíssimo, chamado Carlos Renato, que tem o pseudônimo Kaká. E ele me fez o convite para participar do grupo. O grupo era de Sombrinha e ia passar a ser Bexiga e Bandeira, né. Sair daquela sombrinha, daquele negócio de e ser o terror. Eu aceitei. Então eu fiquei como componente
em 97, 98, 99. Em 2000 eu fui convidado a ser o líder, a passar a ser líder desse grupo, do Pânico. Aí todos passaram a me conhecer como Ricardinho do Do Pânico, pânico. né, onde eu conquistei, cara, muitas amizades, né, porque o bate-bola ele te traz isso, ele te traz tristeza, ele te traz, né, você forma tanto amigo quanto inimigo, mas eu, graças a Deus, eu conquistei muitos amigos, sabe, muitos amigos, e eu sou muito feliz por isso. Quero até mandar um beijo a todos os meus amigos, a todas as pessoas. Eu não tenho nem como, mencionar nomes aqui, que são mais de 300 pessoas. Se for falar de turmas, então, não vai dar muito certo, porque hoje, atualmente, nesse momento que nós estamos aqui batendo esse papo, está surgindo mais uma, 2, 3, 4, quem sabe até 10 turmas Então eu já su novas. então eu já sugiro que o microfone é seu, vá até vocês, que aí, assim, a gente também conhece e conhece esses queridos que você está se referindo, E para a gente poder você vê ali, estar presente uhum. é diferente, é diferente. Cara, inenarrável falar do bate-bola, é como você perguntar a alguém qual o significado do amor. Ninguém sabe, verdadeiramente falando. Assim é o bate-bola de quem para quem gosta, para quem ama, que é o meu caso, e do meu filho, Laguna, que já esteve contigo aqui. Sim, um Hã, abraço para o Laguna, inclusive, que além de estar aqui nos bastidores também, vai nos assistir também, abraço. então quer dizer, e os benefícios? O bate-bola, ele gerou uma renda, principalmente nas comunidades, muito grande, há uma potência muito forte, muito forte. Hoje o que faz parte do bate-bola tem o desenhista, tem o arte finalista, tem o impressor de silkscreen, tem o aderecista, tem a costureira, tem o cara que monta as sombrinhas, tem o cara que monta os enfeites de mão de pelúcia, os ursos que eles chamam, né, que são os personagens. E ele abriu e também descobriu e apresentou novos artistas à sociedade. Sem contar que, falando economicamente, os grupos de bate-bola deixa, eu posso estar até exagerando, mas tenho a certeza que não, de 30 a 45 milhões nos cofres. É, é É muita muita grana. grana. E além disso, né, aí começa a vir os eventos, onde vem equipes de som e DJs, né, eles investem em fogos, em artista de nomes consagrados, tanto no funk, no pagode, no samba de enredo. O bate-bola hoje gera isso, sabe. E mesmo com toda essa discriminação, que ainda existe, mas, vem de uma minoria, a gente estamos empurrando esse nosso carrinho alegórico, entendeu? Em busca da nossa conquista, do nosso espaço ser visto da forma como ele necessariamente deve ser. Eu vou aproveitar que você deu essa deixa, né, do preconceito em si, eu aproveito para perguntar, o que que as pessoas entendem, errado sobre vocês, né, no caso sobre os bate-bolas, e não vou nem perguntar se existe o preconceito, porque já foi falado, né, o que que as pessoas mais entendem errado sobre os bate-bolas? Sim. Eu vou até acrescentar um pouco mais, quando eu falo de preconceito, algumas coisas que fizeram com que as pessoas que eu chamo de foliões, né,
abraçasse esse receio ou esse preconceito, alguma parte foram por conta das brigas entre as turmas, né, que deixou muitos feridos, mortos, né. Eu tenho amigos falecidos por conta das brigas de bate-bola. E eu entendo que nós, infelizmente, na nossa época de jovens, nós não tínhamos a noção de que nós estávamos dando início a uma destruição do nosso espaço. Hoje, mais maduros e consciente, nós vamos em prol dessa luta. Porém, muitos, vestem o bate-bola para cometer o mal, né. Não vou falar, cara, de maldade, a pessoa veste o bate-bola para cometer maldade, que tem gente de terno e gravata fazendo maldade por Sim, aí, né, mas sim. vamos voltar na na nossa É porque na verdade hoje em dia tá muito as pessoas acabam utilizando tudo utilizando tudo para usar daquilo para fazer também suas atrocidades. Então, assim, hoje em dia a gente tem, como você bem disse, né, gente de terno e gravata cometendo barbaridades, isso. mas as pessoas acabam pegando aquilo que é a minoria para tirar. Vou até usar algo que minha mãe, minha avó falava muito, pra tirar para Cristo, para Isso aí. poder, tipo assim, ah, não, é minoria, como se assim, os de terno e gravata têm poder, tem quem os defenda. Já os bate-bolas, como outras grandes Fica minorias no que alvo. temos, acaba sendo o alvo, né. Isso aí. Então, através disso que nós vimos, né, esse preconceito que existe ainda sobre os bate-bolas e o que para mim é lamentável, por quê? Apesar de quando criança eu ter tido muito medo e corrido muito, conforme eu fui crescendo, eu aprendi que aquela cultura é uma cultura muito bonita e que, como eu falei também, eu esperava o carnaval para poder ver os bate-bolas, né. Então, pode continuar falando, que inclusive Eh, Aí pode concluir. eu volto pra década de 80, onde em Marechal Hermes o Marechal Hermes era realizado um concurso dos bate-bolas. Um senhor que tinha um armarinho, na época chamado Senhor Magalhães, ele promovia esse concurso. Cara, era uma festa que só estando lá para ver sobre essa minha narrativa aqui, nesse momento. Todo mundo, todos os grupos de bate-bola queriam estar em Marechal Hermes para poder participar desse concurso. E o que que o São Magalhães fazia? Ele promovia esse concurso, ele reunia as turmas, tirava fotos, ele, dava troféu ao à turma, não digo mais bonita, né, mas a turma mais, apresentável, né, com seu adereço, com suas vestes, tinha a turma pequena, turma média e turma grande. Então nós subíamos lá no palanque, né, que hoje eu chamo de palanque, que não existe mais coretos, né, antigamente Sim, tinham os coretos também, né, pelas ruas, até concursos de coretos. sim, que eram muito bonitos por sinal, né. E nós cantávamos o nosso rap, que depois eu conto a história do rap, porque foi inserido no bate-bola. E quando nós descíamos, a programação era normal, era o samba de enredo, era a marchinha, e ali a gente ficávamos brincando. Com esse avanço e o crescimento de muita turma, começou-se as rivalidades. Existiam, mas eram pouco, era aquela coisa: "Ano que vem vocês vão ver, ano que vem a gente pega eles". Mas começou a generalizar naquele mesmo ano conflitos,
aonde começamos a expulsar, né, eu digo começamos a expulsar porque eu faço parte disso. Então se está falando do bate-bola, mesmo sendo coisa ruim ou coisa boa, eu estou inserido, Sim, né. Começamos a expulsar os foliões, os barraqueiros, né, porque antigamente os pais levavam seus filhos para ver o desfile, né, dos bate-bolas em Marechal Hermes. Chegou um ponto que eles botavam os seus filhos à frente, para o bate-bola apertar a mão, tiravam uma das penas, né, dos seus boais, entregavam para a criança, pegava a criança no colo. Com as brigas, os pais passaram a fazer o contrário, quando o bate-bola entrava, os pais puxavam as crianças para protegê-las, sabe. Mesmo sendo uma turma do bem, que estava ali apenas para poder, poxa, curtir o carnaval de Marechal Hermes, mas as pessoas passaram a ter descrença entendi. nos grupos. E com tudo isso que nós estamos falando, o que que, com essa mudança, né, de lá para cá, e o que que vocês fazem para ainda preservar essa cultura? Sim, hoje existem diversos grupos de WhatsApp de bate-bolas, existem resenhas onde nós, uma vez por mês, né, a gente se reúne para bater o nosso papo e trazer, entendeu? Aquelas pessoas, mesmo que tinham as suas adversidades, mas trazendo os líderes, né, para poder ficarem aquelas cabeças pensantes, para que nós possamos, retornar para os nossos barracões ou ateliês e comunicar, dar esse comunicado aos grupos: "Rapaziada, ó, precisamos fazer isso, isso e isso, precisamos agir assim, assim, assim", e está funcionando. Tem um grupo famosíssimo que é o História do Clóvis, tem Amigos para Sempre, que eu gosto, é bate-boleiro de plantão, bate-boleiro, folião, bate-bola não sei do quê, então tem muita coisa, tem muita coisa, né, cultura de e não sei o que das contas, enfim, é muita coisa, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, Instagram, TikTok, hoje estamos aí, e buscando trazer. Só que eu friso com os os amigos que eu tenho, que me cercam, né, quando nós estamos, reunidos em uma mesa fazendo nossas resenhas, eu falo: "Cara, é necessário a gente buscar e jogar essa confiança nos foliões, para a gente resgatar um carnaval de Marechal Hermes, de Madureira, ou qualquer outro carnaval de rua que esteja extinto e e isso por conta do bate-bola, a gente precisa resgatar essa confiança, porque ali tem a pessoa que investe, que é o barraqueiro, Sim, e tem a pessoa que vai lá para gastar, que é o folião. Se a gente não trazer a confiança dessas pessoas, a gente não vai conseguir fazer com que o nosso carnaval volte a ser como era antes, o nosso carnaval de rua. Mas só que, eu falo do bate-bola, mas inúmeras brigas que já teve nesses carnavais de rua, né, e de bairros hoje que nós, sejamos oriundos ou bairros que a gente vamos visitá-los, às vezes acontece por foliões. E o bate-bola por estar ali correndo, "Pô, foi um bate-bola", ou "Eu vi que foi um bate-bola, passou aqui correndo", e aí muitas das vezes não tem nada a ver, mas o bate-bola acaba acaba sempre acaba é, caindo a culpa em é. cima Que do nem um cara que eu tenho uma admiração por ele, né, que é um jornalista, né, mas às vezes ele tem pecado um pouco, que é o Tino Júnior, ele tem um hábito agora, tá tendo o hábito de quando vê um assaltante, alguma coisa, ele fala: "Ó, chegou o bate-bola". É. Por 2 ou 3 vezes eu já vi ele falando isso na emissora, na programação dele. E já tem pessoas já se manifestando, né,
contra isso, só para dar despertar ele, para ele poder, poxa, dar uma força a gente. O cara não tá nem mascarado. Aí, ó. Até porque isso acaba denegrindo diretamente uma cultura tão bonita, né, que é essa cultura que nós estamos trazendo aqui hoje, e acaba ficando marcada, né, porque é o que falamos agora há pouco, né, acaba culpando aquela minoria colocando rotulando, na verdade, Isso aí, né, acaba óbvio. rotulando. Isso. E você falou que tem grupos de WhatsApp. Como que estão o interesse dos jovens hoje em dia para serem bate-bolas, para poder entrar na comunidade dos bate-bolas? Então, hoje, como eu te falei, com essa evolução, tem muita gente, né, cara, com a mente boa, né? Essa meninada que tá chegando aí, né, que faz essa construção toda, né, da montagem, da parte de máscara, de desenvolver as roupas, né? Eles já têm uma outra mente, né? Eles já não estão chegando com o intuito de querer arrumar problema. Eles estão chegando com o intuito de fazer, e fazer bacana, e entregar isso para a sociedade ou para os foliões, na rua, né. E entender que o bate-bola, ele não tem culpa de quem os veste. O bate-bola é a cultura. Sim, Agora, quem os veste que é o problema. É. Poxa, você vê que tem, ó, desde do advogado até o varredor de rua, que ama essa cultura. O advogado, é policial, é médico, é dentista, e são pessoas que eu conheço, que gostam da cultura e abraçam junto com a gente, para que na poder é, falar que na verdade é uma cultura que, não pelo menos não deveria ter classe social, nenhuma distinção, porque o próprio nome que eu estou usando, por exemplo, já fala, né, cultura. Então, se é sim, cultura, então é algo que é aberto para todos que queiram, né, entrar naquela cultura, né, abraçar aquela cultura. E é muito interessante, assim como você está trazendo, ver que do advogado, enfim, sem nenhum tipo de si distinção, mas assim, todas as classes estejam inseridas, isso, né. mas estão. Eh, e as festas, né, como eu falei, né, que hoje, são festas gigantes. São festas que o cara aluga um campo de futebol, ou aluga um clube imenso para poder fazer essas festas. E hoje a gente tem, essa forma, né, de poder ir até um outro grupo, visitar barracões, sabe, bater o nosso papo, trocarmos informações, né, obtermos, conteúdo e até conhecimento sobre outras coisas que está sendo implantada no bate-bola, né, porque o bate-bola hoje ele é muito rico e gasta-se muito, não é pouco. Pô, antigamente eu ficava com a fantasia, né, no meu tempo de garoto, 2, 3 anos, vestindo aquela mesma fantasiazinha ali, pescava lá que E você vo e você trouxe essa questão de vestir, né, ter esse seu bate-bola por 2 anos, me remeteu a uma, eu não sei se é crença, se realmente existia, sim, se é lenda, de que uma pessoa se ela se vestisse com bate-bola, ela teria que ficar 7 7 anos. anos. Sim. É fato ou é fake? Cara, fato ou fake, eu sei que minha mãe me fez eu ficar entendeu? Eu e meu irmão. Mas só que eu não fiquei 7 anos, eu tô aí há 40 e poucos anos, Aham, né, dentro disso. Mas naquela época, sim, né, que as pessoas eram muito religiosas, sim, né, e acreditavam, né, cara, uhum, nas suas tinham suas crenças, é. né, e depositavam suas fés ali. Elas diziam: "Não", tanto tinha a pessoa que quando vestia de ficar 7 anos, e aquela pessoa que não podia usar a máscara, Sim, sim, né. Até hoje tem, exatamente. É, tem pessoas que até não hoje podem tem, né, cobrir as o pessoas que rosto. são espírita, né, tem Sim, um certo período aí do carnaval, ou durante todo o carnaval, ela não pode, entendeu, usar a uhum. máscara.
Então, aí o que que aconteceu? Com o passar do tempo, eu comecei a fazer as pinturas, né, desses grupos que são os boleros, que são as casacas que nós chamamos, para alguns grupos, né, para fora, para algumas pessoas que saem individual, que nem eu e Guilherme, só saímos nós 2 hoje. Hoje eu não faço parte do grupo, só saio eu e ele. E eu montei o meu ateliê, chamado Bate-Bola, Bate-o-Pé, né, aonde eu faço a pintura, gliterizadas, né, tanto em máscara, como em desenhos animados, como em desenhos de realismo, né. Eu faço além disso, eu sou produtor cultural e artista plástico, né, dentro da cultura. E isso me engrandece muito, eu fico muito feliz e satisfeito por enxergar trabalhos e eu ver trabalhos meus, sabe, na rua, às vezes eu tô parado com ele e falo: "Olha Guilherme, aquilo ali foi eu que pintei". Aí ele: "Caraca, ficou maneiro", eu falei: "É, ficou show de bola". E vocês estão delirando com essas informações aqui, coisas que eu só a única coisa que eu sabia dos bate-bolas era essa questão de 7 anos e também, né, o medo que eu tinha, mas além de na minha adolescência já ter perdido esse medo, hoje eu me encanto e quem sabe aí eu começo a me empolgar para poder também entrar e ser um bate-bola aí, Aquela né. Vou querer saber mais vamos depois. vai lá fazer uma visita para É. conhecer os barracões, os ateliês, Pre entendeu? Vamos Toda a marcar, parte da confecção, da vamos marcar. fantasia, que será muito bem-vindo. Eu Para já você ter quero. noção, hoje o bate-bola ele é reconhecido mundialmente, né. Eu tenho um amigo chamado Vincent Rosenblatt, que ele é fotógrafo francês, a qual teve lá na minha comunidade e fez um trabalho maravilhoso, que é um documentário que vai ser lançado em um livro, onde eu e Guilherme, né, fazemos parte também dessa jornada dele aí, desse documentário, graças a Deus. E ele levou, né, algumas máscaras, inclusive 2 que eu pintei, para uma exposição na França. Olha que Eh, maravilha. não só Então, minha, como de outros artistas plásticos também, né. Ricardinho do Pânico e seus bate-bolas internacional. Ricardinho, o bate-papo está maravilhoso, mas infelizmente precisamos já ir para a reta final, né, que senão a produção daqui a pouco está me cortando o pescoço, mas o assunto dos bate-bolas. Eu confesso que é muito mais, do que eu imaginava, eu como leigo, eu tô falando como leigo, mas assim, é algo que, quem sabe a gente até não cria uma série sobre os bate-bolas para passar, né, no nosso, programa, né, e tem muitas outras coisas também que virão, que eu terei maior prazer de conversar com você, e acredito que mesmo com o tempo do programa, é um assunto muito rico e que nós precisamos Eu de tô muito mais espaço, muito mais eu espaço. não contei nem a metade, eu tô contando o que eu vivenciei, eu não falei de turmas, eu não falei, né, Sim, de 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 coreto, eu não falei como que a gente faz para se locomover. Hoje, os grupos alugam ônibus. olha que maravilha. Alugam ônibus para poder se locomover de um bairro para o outro. Então, cara, é uma coisa extraordinária. O bate-bola, se alguém que ainda não conhece, né, a cultura, quiser e tenha curiosidade de conhecer, que peça a um amigo, né, ou algum conhecido que conhece algum grupo, que possa levá-lo, para você tirar um pouco dessa imagem, sabe? E generalizada, entendeu? Que ficou encruada a respeito do bate-bola. Então, para vocês que estão nos assistindo, que só tem aquilo entranhado de que bate-bola só é isso, só aquilo, acabou de ver aqui que bate-bola é literalmente cultura e uma cultura super do bem, super e que merece ser valorizada, né? Merece. Então, de antemão, já vamos começar aqui já
na entrega do que temos presente aqui também. Ah, tem. O meu eu fiz correndo, eu fiz hoje, entendeu? Não, então, Eu tô até olhando aqui pra ver se não tá de. vou até olhar. Aqui, esse é um presente que eu dou para todos os meus entrevistados do Microfone é Seu. Oh, que maravilha. Posso abrir? Lógico. Ah, Aqui o microfone e o presente são seus. rapaz, tá parecendo ser. E já deixo aqui já novamente, vocês que estão nos assistindo e que ainda não é inscrito no canal, por favor, vão lá e se inscreva. Ative também os sininhos para você receber Olha, todas as e eu fiquei com notificações. ciúme da tua, malandro. Ah lá, viu? Caramba! É, não é? Ó, que maravilha! Pô, muito obrigado. Agora o meu, eu vou tirar aqui para você. Por quê? Porque eu botei nessa bolsa, nessa sacola aqui. Eu falei, Guilherme, eu vou tentar dribblar, mas não consegui. Já cheguei falando. Ah, eu trouxe um Pois presente é, para você. pois é. Falei, faz de conta que isso aqui Não, é não, um não, não, lanche. eu não soube de nada, não soube de Faz de nada, não conta soube que de isso aqui é nada, um não, lanche que a gente comeu pela não metade. soube de nada. E eu vou chegar lá, vou falar com ela, não deu tempo de lanchar, eu trouxe aqui, mas depois a gente Não, leva não, para casa. olha, gente, eles trouxeram até Então, um lanche foi para um mim. trabalho. Vamos Deixa eu tirar ver. aqui embaixo. Vou ter Vamos que lá. rasgar. Não tô nem olhando, não tô nem olhando, não tô nem olhando. Um trabalho, não sei se ficou legal. Hã? Não sei se ficou legal, mas eu vou entregar a você. É um trabalho. Caraca! Ah, não, olha só. Eu fiz tudo hoje. Olha só, olhem isso, olhem isso. Isso daqui com certeza vai ficar num lugar de destaque. Eu agradeço muito. E olha, eu tô sentindo uma coisa aqui que eu ia também perguntar desse cheirinho É a essência. característico. Não tem como, cara. Não Essa é a essência do tem. bate-bola. Gente, olha que Esse cheiro de lindo. fruta, Sim, esse é o sim. bate-bola. Nossa, eu amei de verdade. Muito obrigado mesmo, de coração. Perfeito. Olha que Aí lindo. estão todos os instrumentos Aham. que eu uso para pintar. Ah, Tem sim. aí o pincel, tem o palito de churrasco, tem o Aham. palito de dente e o cotonete, e faltou o fio de piaçava, que eu não Ah. coloquei aí, Olha, né. Eu eu tô aqui admirado com assim, muita perfeição. Não é produção, uma perfeição é que gente, eu tô sem palavras, porque realmente amei de verdade, Isso muito foi pintado num bonito. tecido, numa lona, Aham. Tem um capricho. e eu glitterizei, né, Aham. desenhei no lápis, glitterizei, né, usei papelão aí para poder fazer uma Sim. base. Aham. Né, botei esse pote de tinta, né, como tivesse Sim. aí, né, já vazando, né, usando algumas cores da qual eu utilizei na máscara. Sim. Aí eu fiz pergunta lá em casa: "Tá legal? O rapaz vai gostar lá?" Aí o Amei, Guilherme falou: "Ah, tá amei. aprovado, tá aprovado, tá Aprovadíssimo. aprovado", então eu falei: "Vou levar, Não, o vou Guilherme falou levar". e tem toda a razão, tá aprovadíssimo, gostei de verdade. Gente, muito obrigado mesmo, gostei de verdade, estou encantado muito mesmo, real. Mas agora, infelizmente, precisamos encerrar, porque aqui o nosso tempo é curto e o tema é muito longo. Eu quero já ratificar aqui o convite para que façamos outros episódios. Sim, Se pudermos realmente ir lá para poder estar com vocês, acompanhar todo o processo, vocês e vão amar, iremos com o maior prazer, vocês vão amar. porque eu fiquei realmente fascinado com tudo que eu ouvi aqui, que não chegamos nem na metade, né, pelo que Não. você me disse, Eu não né. falei da saída, dos grupos, não tivemos tempo para isso, porque eu vim falar muito da minha, de um pouco da minha vivência dentro dessa Sim, cultura, né, como eu aprendi a gostar, como aprendi a amar e como eu cultivo e carinhosamente, né, caminho em prol dessa cultura popular urbana chamada bate-bola, dentro do Rio de Janeiro. e se você, assim como eu, ficou encantado, eu tenho certeza que ficou encantado. Compartilhe esse episódio, se inscreva no canal e ative os sinos. Ricardo, antes de terminarmos,
Por favor, divulgue o seu trabalho, seu arroba, como as pessoas podem te encontrar, como que aqueles que se interessarem em ser um bate-bola, em participar, como fazem? Bom, vai lá em casa, porque eu sou um cara que eu não sou muito, assim, antenado, né. Eu tenho hoje, algumas redes sociais por conta do Guilherme que me ajudou, né, que é o Laguna, né, mais Sim, conhecido popularmente. Eh, mas é Ricardinho PNK, que é o meu Insta, não é isso? E lá no meu Facebook é Ricardo Laguna, né, por isso que essa figura aí tem esse sobrenome maravilhoso. sim, E quiserem fazer, né, algum trabalho desse tipo, né, pinturas de máscaras, de boleros, casacas, né, deixo aqui o meu telefone, né, já junto ao WhatsApp, que é o 21988430127, 21988430127, né. Procura o Ricardinho, né, lá em Deodoro, na comunidade lá do Muquiço. E falar em comunidade, cara, lá, a comunidade do Muquiço, eu falo isso sem sombra de dúvida, é uma comunidade, né, é a favela aonde reúne o maior a maior o maior número de bate-bolas no Rio de Janeiro, é lá. um abraço a todos da favela do Muquiço, Lá queremos vocês aqui, que o microfone também é de vocês. lá deve ter aproximadamente hoje de 35, 35 beirando 38 turmas de bate-bola. É Só muita lá, Só lá, só lá. é muita gente. É. É muita gente, mas ainda tem espaço para vocês que estão nos assistindo. Ricardinho, por mim a gente ficaria aqui a noite toda aqui, madrugada, mas é verdadeiro o convite de não só o segundo, mas o terceiro, o quarto, quantos Sim, sim, só episódios. me chamar que eu venho e Sim, é uma honra, né, assim como falei para o Laguna, inclusive o episódio do Laguna, estou falando aqui porque são pai e filho, então por isso que estou fazendo hum, também aqui. O episódio do Laguna também já está disponível e volte sempre que quiser também para divulgar novos trabalhos, o que quiserem, que aqui o microfone e o estúdio sempre serão de vocês. E será uma honra continuar contando essa história, saber ainda mais, e fica aí também já, né, no ar uma cobertura especial sobre os bate-bolas, porque é muito rico e com esse trabalho maravilhoso aqui, a gente já percebe que é de primeiríssima qualidade o trabalho que eles fazem. Então, Ricardinho, muito obrigado pela sua eu que participação. agradeço a vocês, né, eu quero deixar, né, cara, também um forte abraço a todos, o os profissionais, né, que trabalham com esse tipo de trabalho, que não são poucos, estão muito, mas, em especial aqueles que trabalham com amor e com carinho, entendeu? Não pensam, primeiramente no dinheiro, pensam em fazer uma obra, entendeu? Com perfeição, para que chegue até as mãos, né, do contratante, né, com essa técnica maravilhosa que é a arte de glitterizar. Os desenhos. Tô apaixonado, de verdade, real, real. E assim você ficou sabendo não toda a história, mas o comecinho da história dos bate-bolas com o querido Ricardinho Pânico aqui, que trouxe tudo sobre os bate-bolas, desmistificou muitas coisas e ainda tem muita história para contar sobre a cultura dos bate-bolas. E muita coisa. Muita coisa, não é, que, aqui já vou colocar até aqui como que uma ordem da gente ter outros episódios, porque eu amei a história, você também gostou, que eu sei. E pelo nosso tempo, né, a nossa produção já está aqui já esgoelando, então por isso que a gente precisa encerrar, mas teremos mais episódios sobre isso. Se você, ainda não salvou, vou colocar novamente aqui nos créditos o arroba e o telefone do Ricardinho para vocês conhecerem mais. Agradeço também aos nossos
patrocinadores, apoiadores, Texas Carioca Lifestyle, Alex Gomes, Estúdio Eu e Ela, aqui no Rio de Janeiro. Agradeço a vocês por estarem aqui, por seguirem as redes sociais e se inscreverem no canal, além de também nos seguirem nas plataformas de streaming Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. Esse foi mais um episódio de O Microfone é Seu. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.